Nós estamos numa série de mensagens, eu ministrei a primeira mensagem na semana passada, série Tempos. E a primeira mensagem, alguém lembra? Da semana passada? Antes, né? Durante as células aí já foi também compartilhada a palavra. Então, a série que nós estamos trabalhando Tempos, a primeira parte foi antes e hoje, agora. Hoje a mensagem é agora. 1 Reis 17, do 8 ao 16. Primeiro livro de Reis. Diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui afora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém? Semana passada eu mostrei uma foto minha quando criança, mas hoje eu não quis arriscar de novo, apesar que até que eu me achava bonitinho, né? Mas hoje eu quis trazer um pão, porque o pão representa provisão, sustento. Amém? Então, quando tiver o pão aqui, você vai estar lembrando de provisão, de sustento. Não vou arriscar mostrar outras fotos minhas, né? Amém? Feche seus olhos comigo, por gentileza. Senhor, te agradeço pela tua palavra lida neste momento. Fala conosco, Deus, através dela. Ministra no nosso coração de maneira singular aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, ó Deus, que o Senhor venha realizar. Muitos entraram aqui, ó Pai, esperando uma palavra do Senhor. Muitos entraram aqui esperando uma resposta, esperando, Deus amado, uma direção. Deus, o Senhor é bem-vindo para fazer a tua obra neste lugar. O Senhor é bem-vindo através do teu Espírito Santo para realizar transformações, ó Pai, para abrir mentes, corações, abrir os olhos, ó Pai, espirituais, para que cada um possa enxergar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem preparado, Deus. Fica conosco, Deus, e acima de tudo seja engrandecido, seja adorado em nosso meio. Toma o teu lugar de honra e fica conosco, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu estou ciente de que eu estou diante de um público de profetas. Amém? Diga comigo assim, amém. Você que concorda comigo, amém. Homens e mulheres que Deus escolheu para este tempo, para esta geração, para impactar pessoas. Homens e mulheres que Deus separou com voz profética para este tempo que nós vivemos, para o tempo presente, para agora, para este século. Para este mundo em que nós vivemos, para essa geração em que nós estamos inseridos. Eu creio que Deus levantou e escolheu homens e mulheres que estão assentados aqui nessa noite, para impactar vidas. Mas eu também tenho ciência de que esses homens, essas mulheres, esses profetas do Senhor, passam privações em alguma área da sua vida. Passam necessidades em alguma área, sim ou não? E talvez não em uma área, mas muitas áreas da sua vida. Esses profetas, algumas vezes, olha,
para o Senhor com um olhar de socorro, com um pedido de socorro. Algumas vezes esses profetas entram num status de desespero, não é mesmo? E algumas vezes nós olhamos e temos a percepção de que a vida parece que ela exige muito de nós, não é mesmo? Parece que a gente olha e parece que as coisas que acontecem com a gente são severas demais com a gente. Porque nós planejamos coisas boas para a vida da gente. Nós planejamos chegar em um lugar seguro. Mas até chegar num lugar seguro, muitas adversidades acontecem, muitas circunstâncias. E até mesmo quem serve ao Senhor, e algumas vezes nós falamos assim, Deus, me socorre. Eu estou sendo fiel ao Senhor, eu estou buscando o melhor do Senhor, eu estou querendo fazer tudo que agrada ao Senhor. Mas, Senhor, eu preciso de socorro. Eu preciso de algo do Senhor, porque eu estou me sentindo pressionado. Você não se sente assim algumas vezes? Parece que cada vez nós estamos sendo sufocados, pressionados, e a gente não consegue tirar forças. Eu vou para o confessionário, vou confessar para você, que algumas vezes eu sinto que a pressão é tão grande sobre mim, eu sinto que o desespero quer tomar conta da minha vida de uma maneira que eu sou levado por mim mesmo a um lugar de perguntas para Deus, a um lugar de questionamento. Não sei se já aconteceu com você isso, a ponto de chegar e falar assim, Deus, será que o Senhor não está me olhando? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo no mundo agora? No momento em que nós estamos vivendo nessa terra, será que o Senhor não está enxergando? O Senhor não vai intervir? Não vai fazer nada? Não sei se você já orou assim, né? Algumas vezes a gente tem medo de falar isso, de orar assim, então, mas a gente pensa. Eu tenho até medo de pensar em questionar Deus. Mas em alguns momentos vem esse sentimento. Será que Deus não está vendo? Mas sabe que, ainda bem que nós temos a palavra do Senhor. O que nos conforta é que nós temos a palavra de Deus que nos orienta, que nos dá direção, que é a nossa única regra de fé, né, de confiança no Deus que nós servimos e de prática que nos conduz a este Deus que nós servimos. Isto que nos conforta. E nos conforta também que nós encontramos na palavra de Deus que o nosso Deus é Deus presente. É o Deus do agora. Quando Moisés fala, Deus, eles vão me pressionar, e o que eu vou falar? O eu sou me enviou a vós. Eu sou está no presente. Ou seja, não é aquele que era, aquele que ainda virá. É o eu sou, o Deus presente. Eternamente falando, sim, é o Deus que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aquele que vive para todo sempre, mas Ele é Deus presente. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um tempo de escassez espiritual em Israel. O povo de Deus estava vivendo um momento de pressão. O homem que reinava sobre o povo de Deus, o rei Acabe, era um rei corrupto. Um rei que era para servir a Deus, mas estava servindo a outros deuses. E ainda se casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher terrível, e que ainda perseguia os profetas de Deus. O tempo que este povo vivia, para quem queria ser fiel a Deus, para quem buscava ser temente a Deus, para quem buscava obedecer ao Senhor e aplicar na sua vida as regras, os mandamentos do Senhor, estava sendo um tempo difícil. Para quem era profeta neste tempo, profeta de Deus, estava sendo um tempo difícil. Estava sendo um tempo de pressão muito grande. Um tempo de desespero muito grande.
Elias, que está contemplado neste capítulo, e começa a história dele a partir do verso 1, apesar que não conta antes a vida dele, quem ele era, mas Elias o profeta, ele era temente a Deus, ele era obediente ao Senhor. Elias era um homem que dependia totalmente de Deus em todas as áreas da sua vida. Agora você pensa que era fácil para Elias? Não era fácil para Elias. Porque o profeta é aquele que denuncia o pecado e fala em nome de Deus, assim diz o Senhor. Mas sabe o que nos conforta? Que mesmo em tempo de escassez espiritual, mesmo em tempo de crise monetária, em tempo de crise política, em qualquer tempo, crise sanitária, tempo de enfermidades que parece que não vai acabar mais, Deus levanta os seus profetas e sustenta os seus profetas. Jamais deixou de existir profetas na terra, porque Deus sempre levanta os seus profetas. E Elias era este homem que sabia que era muito melhor depender do Deus presente. Elias sabia que era muito melhor depender do provedor e não da provisão. Elias, ele sabia muito bem que a provisão vem através de meios. Deus usa meios, que Deus estabelece meios para sustentar os teus filhos. Elias sabia que mesmo que esses meios pareçam absurdos, sim ou não? Algumas vezes os meios são absurdos, mas Elias sabia que é Deus quem sustenta os seus profetas, então Deus te sustenta. Não importa o meio, é através de um sistema, através de uma instituição, através de uma aposentadoria, através de pessoas, através de outras pessoas que você nem imagina, Deus usa meios para sustentar os seus profetas. Ainda que esses meios pareçam ser absurdos. No início deste capítulo, no verso 1, vai falar sobre Elias, e chama ele de Elias o Tisbita, e diz que ele chegou diante do rei Acabe para entregar uma profecia. Ele entregou uma profecia que não haveria chuva na terra, e Deus falou, agora se esconde, corra. E Elias simplesmente obedeceu a Deus, mas o que parecia absurdo aqui, é que Deus disse que deu ordem a corvos para sustentar Elias. Já parou para pensar nisso? Diz que Elias foi para uma região de Querite, onde tinha um ribeiro, e lá ele tomava a água do ribeiro, de manhã vinha o corvo, trazia pão e carne para Elias. E daí no cair da tarde, início da noite, vinha o corvo de novo, e sustentava Elias com pão e com carne. E o que eu acho impressionante é que Elias não fala assim, Deus, corvo não, por favor, né? Podia ser um cabritinho, uma ovelhinha, um cavalo, então, já todo selado. Não, mas o corvo, Deus. Não, ele não questiona. Quando Deus fala assim, Elias, vai para a região, lá onde tem o ribeiro de Querite, bebe água do ribeiro que eu ordenei aos corvos que vai te dar sustento. Sabe por quê? Porque Elias, ele conhecia o Deus que ele servia. Não importa o meio, Elias fala assim, não importa o meio, importa que eu confio no provedor, no Deus presente. A provisão não importa se vem a cavalo ou se vem através de corvo, mas importa que é Ele quem manda a provisão. Aí, nesse texto do verso 8 ao 16, uma viúva, sem expectativa nenhuma de vida, sem esperança, o ribeiro tinha secado, porque tinha seca na terra, e era o profeta que tinha profetizado que haveria seca, e Deus fala assim, agora vai, que eu ordenei uma viúva para que te sustente. Gente, as viúvas de hoje em dia têm as suas privações e necessidades, sim, mas as viúvas desse tempo era muito pior, porque o provedor era o homem da casa.
E essa mulher estava ela e um filho, e não sei qual era a idade do filho, mas certo que ela não tinha mais nada na despensa, só um punhadinho de farinha. E Deus deu ordem para aquela viúva para que sustentasse o profeta. Gente, parece ser absurdo o que acontece nessa história. Ele simplesmente vai para a região, chega na porta, na entrada da cidade, no portal da cidade, está lá a mulher recolhendo gravetos. E ele fala assim: senhora, me dá um copo de água. E ela levanta para pegar um copo de água para ele. E ele fala assim: me traz um pedaço de pão também. Gente, é absurdo, né? Ela fala assim: não tem nada na minha casa. Só tenho um pouquinho de mantimento para fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Olha a esperança dessa mulher. Não tinha expectativa nenhuma. Ela só estava aguardando a morte. E o profeta vem pedir alimento. Ele falou: não, vai lá e faz um bolo para mim primeiro. Mas que homem folgado, né? A mulher estava à beira da morte. Mas ele falou assim: porque eu vou te falar uma coisa, o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, Ele está mandando dizer para você que não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite na tua botija. Ela foi, obedeceu e ela fez, e diz o texto que eles comeram. Elias, a viúva, a sua casa, e não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija. Gente, parece absurdo. Qualquer um de nós, na sua sã consciência, jamais iria pedir ajuda para alguém que fala assim: olha, eu só tenho um punhadinho de comida. Não, dá para mim primeiro. Mas é Deus quem ordena, porque Elias sabia que o provedor, ele usa os meios ainda que pareçam absurdos. É Ele quem faz, porque vale a pena depender do provedor. A provisão, não importa o meio, é Ele quem manda. Aí no capítulo 19 tem algo também, agora um pouquinho mais sofisticado, né? No capítulo 18 nós vemos que Elias, ele enfrenta os profetas de Baal. Os profetas estão lá clamando a Baal e não acontece nada. Ele vai, prepara o altar e ele clama e Deus derrama fogo e consome o altar. E mata os profetas de Baal e ele tem que fugir, porque Jezabel quer matar o profeta. E ele corre e se esconde embaixo de uma árvore. Ele está lá, o anjo toca ele. Quando ele acorda, ele olha, tem um pão cozido sobre brasas. E tem uma botija de água. Ele levanta, come o pão, toma água e volta a dormir. O anjo acorda ele de novo. Aí Deus fala com ele. Ele se levanta, come o pão, toma água. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Veio o corvo, veio a viúva, agora veio uma provisão divina. Um anjo trouxe a provisão para ele. Mas de qualquer forma, seja o corvo, seja a viúva, seja o anjo, o provedor é Deus, é Ele quem dá ordens. Nós dependemos de Deus, nós dependemos da provisão, nós não dependemos da provisão, mas dependemos de Deus. Elias, ele sofreu momentos de desespero. Elias sofreu momentos de perseguição. Nós vemos que ele correu por medo. E ele começa a falar com Deus: Deus, é melhor a morte. Mas Deus mostra que ele não estava sozinho. Olha, tem ainda 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho. Porque quem sustenta é o nosso Deus. Elias, ele não sofreu tudo o que deveria sofrer, porque Deus estava com ele. Ele não pereceu. Elias, por mais que ele sofreu momentos de desespero, Deus estava com ele. Ele se sentiu pressionado quando Jezabel tentou matá-lo, mas Elias sabia que a fonte do seu sustento em todas as áreas da sua vida era o Senhor. Elias sabia que ele podia depender de Deus, não só na sua vida física, no alimento, mas espiritualmente, emocionalmente, em todos os aspectos da sua vida. Deus estava presente na vida de Elias. Sabe que aquele que
fez cair maná do céu por 40 anos para o povo de Israel no deserto. É o mesmo Deus que nós servimos. Aquele que renova as suas misericórdias todas as manhãs, é o Deus que nós servimos. Todas as manhãs. A misericórdia que você tem sobre a sua vida hoje não é misericórdia de 30 anos atrás, é misericórdia que se renovou na sua vida na manhã de hoje. Deus se renova todas as manhãs. O Deus que nós servimos é aquele que é refúgio, fortaleza, socorro bem presente em tempos de aflição, conforme Salmos 46:1. O Deus que nós servimos, Ele não nos abandona. O Deus que nós confiamos é o Deus que está presente, é o Deus do agora. É o Deus que está hoje conosco, esteve conosco no passado e continua conosco nos dias de hoje. É o Deus que está presente agora. Ainda que em algum momento não ouçamos a voz dEle, Ele está presente para nos guardar e nos proteger. Amém? Eu sei que cada um de nós vive um momento diferente, uma fase diferente na sua vida. Talvez alguém está vivendo a melhor fase da sua vida. Assim, olha, estou vivendo, eu nunca pensei que estou vivendo mais do que o planejado. Estou bem financeiramente, a família vai tudo bem, está todo mundo com saúde, não tem problema nenhum lá em casa. Estou até achando estranho, tão bom que está. Nós vivemos momentos diferentes, mas talvez tenha alguém que está vivendo um momento tão difícil, está embaixo de um zimbro, está escondido numa caverna, está fugindo de uma situação de desespero. Talvez tenha alguém aqui nesta noite, mesmo sendo profeta de Deus, que está aguardando o corvo, a viúva ou o anjo. Talvez alguém pode testemunhar que em algum momento já apareceu o corvo, já apareceu a viúva, já apareceu o anjo. Mas o que nós sabemos também, e que eu quero lembrar você, é que o Deus que nós servimos, Ele nos sustenta. Eu quero te lembrar que somos dependentes do Deus presente, o Emanuel, que é Deus conosco, amém? Não é aquele que morreu, ressuscitou, foi para o céu e falou, olha, agora dei corda em vocês, se virem aí na terra. Mas é o Deus que foi para o céu, mas Ele continua presente conosco. Ele habita dentro de nós. É este Deus. Eu queria sugerir de forma prática para você um ensinamento, uma lição. Apenas uma. Faça uma análise de si mesmo. Faça uma análise de si mesmo. De que ou quem você está esperando provisão? Se a gente espera provisão, e eu vou falar assim da minha geração, que é muito difícil a gente conseguir talvez uma provisão de um sistema previdenciário. Não é mesmo? É muito difícil nós termos uma expectativa que vamos conseguir nos aposentar com o sistema que nós temos. Então eu não posso estar seguro que daqui 20 anos eu vou me aposentar e vou estar tranquilo. Olha, daqui 20 anos, né? De que ou quem você está esperando a provisão? Da eleição presidencial deste ano? De uma nova leva de deputados federais que vão fazer leis na nossa pátria? De quem nós estamos esperando provisão? Tudo que nós olhamos são sistemas que são limitados, falíveis, que até tentam, mas talvez não conseguem. Mas a esperança que nós temos vem lá do alto. É dele que nós esperamos. E eu creio que muitos aqui passaram momentos já difíceis na sua vida e podem falar assim, olha, se não fosse Deus na minha vida naquela fase, eu teria perecido. Talvez você está vivendo um tempo que você fala assim, olha, é só Deus. Se alguém te pergunta assim, o que sobrou? Você fala assim, sobrou nada. Só sobrou Deus. Ah, então sobrou tudo.
É tão bom de manhã levantar e ter um pãozinho. Mas aquele que envia o pão é aquele que nos sustenta não só com o pão, mas sustenta a nossa alma. É aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que diz: filho, eu estou contigo por onde quer que andares. Se você passar pelo meio do fogo, eu estarei com você. As chamas não vão te queimar. Se você passar pelas águas, você não vai se afogar, porque eu estarei contigo. E poderíamos emendar com o Salmo 46:1, porque eu sou refúgio, fortaleza, socorro bem presente em tempo de aflição, em tempo de angústia, em momentos difíceis. Eu estou presente. Você pode não estar ouvindo, eu estou presente. O nosso Deus é Emanuel. Isaías profetizou que a virgem conceberia e daria à luz àquele que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nos evangelhos nós não encontramos ninguém chamando Jesus de Emanuel. Mas em Mateus 28, quando ele vai subir para o céu, ele diz assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, está com cada um de nós. Faça uma análise de si mesmo. E o que é provisão? São meios que o Senhor usa para te abençoar, são meios que o Senhor usa para te proteger, são meios que Deus usa para te sustentar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Deus, Ele tem usado pessoas, recursos, instituições, sistemas, não importa, Deus está usando meios, mas a provisão vem dEle. Amém? Eu queria convidar você a colocar-se em pé. Senhor, te agradecemos por essa noite de celebração, ó Deus, por este tempo de comunhão. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui. Obrigado, Deus amado, pela tua igreja, por aqueles que acompanharam de forma online. Que o Senhor estenda as tuas bênçãos sobre cada pessoa, Senhor. Que durante essa semana seja uma semana, Deus, de provisão, ó Deus, de manifestação do Senhor, ó Deus. Que o Senhor se mostre presente em cada vida, Pai, em cada lar, em cada família, em cada situação. Ó Pai, derrama da tua bênção sobre cada casa. Ó Pai, que o Senhor esteja presente, Deus, e que os teus filhos possam sentir e ter a convicção de que o Senhor está, ó Pai, presente na vida deles. Te agradeço, Deus amado, também pedindo que o Senhor abençoe o retorno ao seu lar. Dê, ó Pai, um retorno seguro para cada um, guardado, amparado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Dê uma noite tranquila, de descanso, de sono reparador, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe a todos.